E agora eu vou contar uma história para vocês de um pedido desesperado que nós recebemos, de uma mãe que implora para ajudar a própria filha e a neta. Débora Melo, de 31 anos, tem anemia falciforme, a filha dela está internada no USE, no hospital de urgência, à espera de uma cirurgia no fêmur. A Débora, nesse processo, teve a aluna Vitória, há 2 meses. A neném já nasceu com algumas complicações por causa dos remédios de anemia que a mãe precisa tomar. A neném, essa avó deixa bem claro, está sendo muito bem assistida na ala vermelha da pediatria do USE. Só que o que essa avó implora é que a filha faça a cirurgia. Já são 8 meses de espera para que ela possa ter contato com a filha, ter uma vida normal. E é um problema que ela teve no fêmur, gente, justamente por causa do problema da anemia falciforme. Lucas Moura está ao vivo, direto lá do hospital de urgência. Lucas, essa neném tem 2 meses. Pelo que eu entendi, com ela está, enfim, tudo sendo atendido, assistido da forma que deve ser. A questão é com essa mãe. É mais ou menos isso que a gente entendeu aqui, você vai poder confirmar pra gente. E ainda, Lucas, essa mãe, ela chegou a conhecer a filha, já que as duas estão internadas desde o nascimento? Boa noite. Mariana, mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Já respondendo às suas perguntas, a primeira resposta é sim. De fato, com a criança, com a pequena, com a recém-nascida, tudo que é possível ser feito está sendo feito para que ela seja atendida. E a segunda pergunta, a resposta é sim também. Mãe e filha ainda não se conhecem, passados aí 2 meses desde que a pequena nasceu. Mas eu vou conversar aqui com a dona Carmen Lúcia Melo de Jesus, ela que é a mãe da paciente que aguarda a cirurgia e a avó da pequena, que está internada também aqui no USE. Dona Carmen Lúcia, é uma situação complicada, né? Sua filha e sua neta, ambas internadas aqui. Boa noite. Boa noite, filho. Então, essa situação, cada dia que se encontra, eu estou muito desesperada com essa situação, com a minha filha internada, quase 9 meses vai fazer, e a gente fica, um diz que comprou, outro diz que não comprou, e nada chega. E a gente fica desesperado realmente com essa situação. Vamos explicar para quem está em casa, para o pessoal entender, porque a senhora fala de comprou ou não comprou, vamos explicar passo a passo. Vamos começar pelo começo mesmo. A sua filha, ela tem anemia falciforme, é isso? Tem anemia falciforme, ela faz tratamento com a doutora Simone, doutora Rosana, há muito tempo, desde 4 meses. 4 meses de? Nascida. Ah, certo. Foi identificado ainda com 4 meses, ela faz tratamento. Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 31 anos. Ela engravidou, não é isso? Engravidou. E aí ela teve que ser internada? Teve que ser internada, ela foi dia 3 de agosto, ela foi para a data 3 de agosto? 3 de agosto. Foi para maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Chegou lá, ela passou 5 dias na maternidade, e aí, segundo eles, falaram que lá não tinha estrutura para Débora. E aí a gente trouxemos ela para cá, dia 8 de agosto, Débora se encontrou aqui em agosto, ficou até 29 de novembro. Depois do dia 29 de novembro, Débora foi para a maternidade de novo. Voltou para a maternidade. Voltou para a maternidade para ter a bebê. Depois, Débora teve a bebê dia 22 de janeiro. E aí já foi direto para a UTI daqui, do SUS, que eles transferiram ela para cá. Débora voltou para cá, a sua filha? Para cá, dia 17 de janeiro, Débora voltou para cá e ficou internada, passou umas 2, 3 semanas lá, aqui. E aí depois, Débora saiu, foi para a enfermaria, dia 23 de fevereiro, Débora saiu, foi para a enfermaria e hoje se encontra, até a data de hoje, Débora se encontra na ala 304.1. Até a data de hoje. E o que Débora precisa hoje realmente é dessa cirurgia nos fêmur, que foi lesionada devido à gravidez. E a gente pede socorro, primeiramente para Deus e para vocês, que vocês nos ajudem. Para a gente poder explicar, dona Carmen, para o pessoal de casa entender,
ela tem anemia falciforme, isso deixa os ossos dela mais frágeis, é isso que os médicos dizem. Aí foi o peso da gravidez que fez com que ocorressem essas lesões, então não são fraturas, são lesões aí? São lesões nos 2 fêmur que deu devido à gravidez também. A gravidez também fez com que piorasse a situação dela. Além disso, tem um problema na região do quadril também? Isso, nos 2 quadris, nas 2 cabeças do fêmur. Lesionou. Então ela está precisando realmente fazer esse procedimento cirúrgico e a gente está pedindo por socorro realmente. O que o pessoal do hospital diz? Por que ainda não foi feito? O que é que chega até a senhora? Segundo eles, falaram logo no começo, eles fizeram uma transferência para que Débora fosse por cirurgia e aí eles negaram por motivo que Débora não precisava ficar internada lá. Débora precisava fazer a cirurgia, mas como as próteses não tinham chegado, segundo eles, que ainda não comprou essas próteses, que eu não sei realmente nem a situação, eles falam de uma coisa e outra, mas a gente não sabe. Então, a gente está pedindo mesmo realmente por socorro, para que venha realmente ser selecionada e minha filha faça essa cirurgia e venha para casa. Só para a gente fazer as contas aqui, a senhora falou que ela foi internada primeiro lá na maternidade de Nossa Senhora de Luz, que dia? Dia 3 de agosto. 3 de agosto. Então nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio agora, no início de maio, nós teremos 9 meses completos de que ela está internada. Isso mesmo. E é esse período que a senhora aguarda a cirurgia. E aguardando a cirurgia e nenhuma resposta chega. Chega que, já foi providenciado, já fui fazer isso, já fiz isso. Realmente, mas a gente não tem resposta, não tem. Eles falam que comprou, mas a gente não viu nada. Como é o dia a dia da sua filha? Ela sente muita dor? Sente muita dor, é dores horrível, a menina é dia e noite. Se fosse uma horinha, mas é dia e noite essa menina com dor. Sentindo dor? Sentindo dor, toma morfina constante, de 4 em 4 horas. Agora está tomando pregabalina, é uns medicamentos fortes, e mesmo assim, e dipirona também. E mesmo assim, sente dor. Ela já viu a filha, não? Não viu, não. A aluna, ela pergunta pela aluna? Pergunta direto, é uma preocupação em cima de outra. Tem o filhinho dela também, de 4 anos, que fica em casa. É difícil, essa situação é muito difícil da minha filha. Fiquei sabendo que a sua neta, aluna recém-nascida, 2 meses só tem aluna, né? Inclusive, para a gente explicar, a aluna, justamente por conta da anemia falciforme também, a aluna ela teve que nascer de forma prematura. O parto foi induzido, foi realizado de forma cesárea, prematuramente, de propósito, por conta da anemia falciforme, porque talvez a mãe não resistisse toda a gestação. Então a aluna ela já nasceu um pouquinho mais fraca, mas ela chegou aí para casa e depois teve que ser internada. Chegou, passou pelo menos 3 dias em casa. Ela passou comigo dia e noite, estava tranquila, estava bem. E quando pensou que não, a Luninha começou a tossir na madrugada, começou a cansar. No outro dia seguinte, eu peguei Luninha e levei ela por 24 horas. Ela passou 5 dias lá no 24 horas. E aí, como ela piorou o quadro, ela teve que vir para cá, para a pediatria. Ficou na ala amarela uns 3 dias. Mas aí ficou mais pior ainda e teve que ir para a ala vermelha. E agora ela se encontra na ala vermelha. E a situação dela realmente não é boa. Realmente a minha netinha, ela está passando por uma fase muito difícil também. Aí é mãe, é filho, é mãe, é vó, todo mundo está passando. A sua neta, só para a gente explicar, né, dona Carmen, que é importante dar a César o que é de César. Entendi. A sua neta realmente, ela, apesar de estar mal, mas ela está sendo bem cuidada. Tá assim, sendo bem cuidada, tudo que é possível fazer está sendo feito. Está sendo sim. O problema é a cirurgia da sua filha. O problema é a cirurgia da minha filha que ainda não foi feita. E eu gostaria que vocês, são da sociedade, são locutores, são isso e aquilo, precisem me ajudar para que minha filha faça essa cirurgia mais rápido possível. E não esqueça da gente, porque a gente precisa realmente dessa decisão e que eles venham com essa decisão o mais rápido possível. Porque minha filha não está aguentando mais. Ela está depressiva, ela está passando por uma fase muito difícil da vida dela. É chorando de noite. Nenhum psicólogo chega para vir conversar com ela. Dona Carmen, eu vou pedir para a senhora aguardar só um minutinho, porque está aqui com a gente também, Mariana, é de Carlos Queiroz. Ele que é... A senhora aguarda aqui um minutinho. Tá bom. É de Carlos Queiroz, ele é o ele é o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, diretor de comunicação da Secretaria, vai conversar conosco a partir de agora, para tentar de alguma forma esclarecer alguns pontos a respeito dessa situação. Ed Carlos, primeiramente boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. E nós queremos entender por que essa cirurgia dela não foi realizada ainda. A necessidade é de uma prótese. Essa prótese não é fornecida pelo SUS, é isso? Boa noite mais uma vez. Exatamente, é isso. Boa noite, Lucas. Boa noite
aos telespectadores. Eu quero, primeiramente, me solidarizar a essa avó que está sofrendo duplamente, né? Primeiro, por sua filha estar aqui hospitalizada, está internada por um problema, uma comorbidade que foi apresentada de forma severa, e também a sua netinha que está nesse momento recebendo cuidados aqui na pediatria de alta complexidade do USE. Para entender melhor a situação, a Débora, a filha da Dona Maria, ela engravidou, só para a gente recapitular e entender esse contexto. Ela teve o bebê, não teve contato ainda com o bebê, ela teve, a situação dela de saúde agravou, então ela vai precisar fazer uma cirurgia que é colocar 2 próteses. E essas 2 próteses, elas não são fornecidas, não são padronizadas pelo Ministério da Saúde. E quando isso acontece, quer dizer que não há, tanto aqui no USE quanto no Hospital de Cirurgia. Então, o Estado tem que adquirir essa órtese e essa prótese. Então, para isso, é preciso uma decisão judicial que embase a compra dessa órtese e dessa prótese. Então, nós temos já uma decisão judicial, chegou à Secretaria recentemente, nós já encaminhamos para o setor de compras. O setor de compras abriu um processo licitatório para adquirir as 2 órteses para a cabeça do colo de fêmur, já que há uma necrose e essa órtese e prótese ela é específica para essa comorbidade rara apresentada pela Débora. Então, o que é que eu posso dizer é que o problema dela será solucionado, já startamos esse processo licitatório. Agora tem que vencer esse trâmite burocrático, né? A licitação, as empresas vão apresentar as referidas propostas e a que apresentar a melhor proposta, a partir daí será ganhadora desse pregão, e a empresa apresentando essa órtese e prótese, nós marcaremos a cirurgia da Débora lá no Hospital de Cirurgia. É uma situação realmente que tem comovido não somente os familiares, mas principalmente a equipe assistencial aqui do Hospital de Urgência de Sergipe, e nós estamos fazendo todos os esforços no sentido de adquirir o mais breve possível essa órtese e prótese para fazer a cirurgia dessa paciente, né? Lembrando, Carlos, só uma questão para a gente administrar aqui, até ir explicando ao nosso telespectador. No caso, esse processo licitatório já foi aberto? Já foi aberto, esse processo está em andamento, agora aguardando as propostas das empresas. Mas existe algum prazo que possa ser estabelecido ou não há um prazo? Existe alguma previsão que pode ser dada? Olha, a gente tem acelerado, inclusive, o processo de licitação, né? Em pouco tempo, em poucas semanas, já startamos a licitação. Estamos só aguardando vencer essa primeira etapa, que é do processo licitatório. A gente sabe que o serviço público ele é regido por leis, é regido por regras. Então, vencendo essa etapa da licitação, chegando a empresa apresentando a órtese e prótese, a cirurgia ela vai ser imediata. Claro, apresentando as condições clínicas da Débora para fazer a cirurgia, ela será encaminhada para o Hospital de Cirurgia, onde fará lá esse devido procedimento cirúrgico. Carlos, o que eu imagino que o pessoal de casa deve estar se perguntando, e é um questionamento que todos nós, cidadãos, acho que a gente acaba fazendo nessa hora, porque a gente está com a situação de uma mulher que há 9 meses está com um problema que se agravou com a gravidez, né, foi se agravando ao longo dos 9 meses, aguardando por uma cirurgia, precisando dessa órtese, dessa prótese que você traz a informação aqui para a gente. Era necessário mesmo aguardar essa decisão judicial, porque a dona Carmen, a família dela, precisou entrar na justiça, aguardar a decisão judicial para aí sim a Secretaria de Estado da Saúde comprar a prótese. Era necessário mesmo tudo isso? Se ela, por exemplo, se ela não tivesse entrado na justiça até hoje, esse processo licitatório não estaria aberto e ela estaria na cama aguardando? Seria isso mesmo? Sim, é necessário que houvesse, sim, os parâmetros legais para que a Secretaria comprasse essa órtese e prótese. Por exemplo, sem nenhum amparo legal, se a Secretaria fosse lá, comprasse essa órtese e prótese, sem um amparo legal, nós correríamos o risco de responder por improbidade administrativa. Essas são as regras, são as leis da administração pública. Então, essa decisão judicial, ela embasou a compra
né, esse processo licitatório apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde. Sim, respondendo mais uma vez a você, era necessário realmente esse amparo técnico, amparo por lei, amparo legal para a compra, portanto, deste equipamento, dessa órtese, das duas órteses e próteses para a cabeça do colo de fêmur da Débora, a filha, perdão, da Maria Lúcia. Ok, eu agradeço a sua presença e a sua participação, Ed Carlos. Sim. Vou acrescentar também em relação já que a gente foi questionado também em relação à netinha da dona Maria Lúcia, filha da Débora, né, que é uma situação que realmente ela comove, né, e principalmente a equipe assistencial da pediatria. A filha dela, ela chegou recentemente aqui na pediatria de alta complexidade do uso, o quadro dela é extremamente grave, ela apresenta uma hereditariedade, em relação às comorbidades, né, como anemia falciforme aguda, e também ela apresenta uma síndrome respiratória grave. Ela está assistida, ela está sob efeitos de drogas vasoativas para que mantenha os seus sinais vitais estáveis, está recebendo todo o tratamento médico, o melhor possível que ela poderia receber hoje aqui no estado de Sergipe. Então ela está muito bem assistida, a neta da dona Maria Lúcia, a filha da Débora. Carlos, eu vou pedir para você seguir aqui com a gente, porque a Mariana está no estúdio, quer fazer uma pergunta, um questionamento a você. Mariana, você quer que eu ouça o questionamento e repasse, ou você quer que eu passe o meu fone para ele aqui? Não, eu quero que você mesmo faz, Lucas. Eu queria muito agradecer a presença dele aqui no nosso programa. Digo em nome aqui de toda a nossa equipe, viu, Ed Carlos? Muito obrigada pela disponibilidade, eu queria que você repassasse isso para ele. É sempre bom a gente entender como funcionam os trâmites, porque nós não temos essa autonomia de saber de fato como funciona. Por exemplo, foi muito bem esclarecido aí essa parte de ter que entrar na justiça. Eu, de fato, não sabia que precisa necessariamente o paciente entrar na justiça para conseguir determinada coisa, como nesse caso a prótese. Mas vamos lá. A paciente entrou na justiça, né? Vocês entraram com o processo licitatório para conseguir essa prótese que ela precisa. Até aí eu entendi, viu, Lucas? Eu quero saber o seguinte, a partir de agora, em quanto tempo, como é que a gente pode dizer para essa mãe que nunca nem viu a filha, uma neném que nasceu tem 2 meses, ela nunca pegou a filha no braço, a filha está internada junto com ela no hospital, junto com ela eu digo porque está no mesmo hospital, mas elas estão separadas. A nenenzinha, a Luna Vitória, está na ala vermelha. E a Débora está em uma outra parte. A Débora que está precisando dessa cirurgia. Aí eu queria saber do Ed Carlos, ele que explica muito bem esses trâmites legais, quando é que a gente pode dizer para essa família que isso vai acabar? Quando é que a gente pode, pelo menos, dar um norte, de repente pensando num outro problema parecido, se resolveu em quanto tempo? Porque a gente está falando de uma mãe que só quer pegar a filha no braço, né, Lucas? Com certeza, Mariana. Ed Carlos, primeiro a Mariana agradece a sua disponibilidade de estar aqui, trazendo esclarecimentos importantes, ela inclusive cita isso lá no estúdio, de questões inclusive que nós não tínhamos conhecimento sobre o funcionamento mesmo burocrático, a sua disponibilidade e a sua atenção de estar aqui conosco. Mas ao mesmo tempo ela pergunta sobre justamente essa expectativa e talvez a ideia de se estabelecer uma ideia de quando essa situação vai se resolver. Ela reforça essa questão de que nós estamos com uma mãe aqui desesperada com a filha e que, pelo menos pelo que você falou até agora, né, a ideia, pelo menos que a gente está entendendo, é de que a ideia é esperar sem saber até quando, nem com nenhuma previsão. É meio como se fosse um jogo às cegas, em que a família não tem absolutamente nenhuma previsão de absolutamente nada em relação à resolução. Porque, óbvio, um processo licitatório que pode não ter nem gente para oferecer o produto e por aí vai. Ed Carlos, não existe nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de previsão, nenhum tipo de prazo estipulado. Um caso parecido, Mariana até cita isso, que já tenha acontecido, que possa servir de referência para uma ideia de tempo, algo que possa ser dito para, de alguma forma, dar alguma expectativa de tempo a essa família? Então, estamos no desfecho final para resolver o problema da Débora. Então, todas as etapas, elas já foram vencidas até aqui. Então, a última etapa para marcar a cirurgia da Débora e realizar o procedimento é justamente essa etapa final.
que é o processo licitatório. Então, existe um prazo, esse geralmente é um tempo muito curto, mas há imprevisibilidade em relação ao processo licitatório. Nós acreditamos, há uma boa vontade da Secretaria, há uma mobilização em agilizar a compra dessa órtese e prótese. Estamos na parte final, aguardando somente agora vencer essa a penúltima etapa, que é a compra através do processo licitatório. Então, há sim um norte já muito claro, há um norte muito definido para resolver este problema, que é a órtese e prótese para a cirurgia da Débora. Então, isso está muito claro, a fase final, já para que a gente possa já agendar. Esperamos aí que nas próximas semanas já tenhamos um desfecho positivo em relação à aquisição desse equipamento e também a realização da cirurgia da Débora. Então, essa é a fase final, já passou por todas as etapas, então está muito próximo, sim, da gente realizar a cirurgia da Débora. Então, eu discordo, estamos na parte final e há uma mobilização, há uma boa vontade e de dar celeridade para que a gente possa realizar o procedimento cirúrgico da Débora no mais curto prazo, no mais curto espaço de tempo. Ok, Ed Carlos, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu volto aqui com a dona Carmen, porque, dona Carmen, essa é a grande questão, né? Obviamente, há um posicionamento no sentido de dizer que a solução tem um encaminhamento. O problema é que a senhora não sabe quando é que vai ser essa solução, né, dona Carmen? O problema é como a gente estivesse andando no escuro, sem saber para onde ir. Porque eles falam, é como eu acabei de falar, eles falam, mas a gente não tem uma certeza, não tem um dia, um mês, um ano, não tem nada. Como é que a gente pode ter essa certeza que essa prótese vai chegar? Esse é o nosso problema, que a gente está aqui, mas nós estamos aguardando, mas sem uma esperança. Eles falam realmente que, porque já providenciou, está chegando, mas cadê? E nós estamos aguardando. E o problema da família é essa, sem saber o dia, nem o mês e nem o ano. Dona Carmen, como é que a senhora se sente vendo sua filha, sua neta, ambas internadas? Como é que está sendo o dia a dia para a senhora? Eu imagino que é muito doloroso. Meu filho, eu ando desesperada, chorando. Quando eu vejo a situação da minha filha, eu não tenho mais chão mais, eu estou nas mãos de Deus, porque só Ele é que está me fortalecendo. Porque eu não aguento ver a situação da minha filha de jeito nenhum mais. Então, o que eu posso fazer é pedir a Deus força para ver a minha filha dia a dia chorando, com dor. Porque as dores não é uma dor fraca, é dores fortes. E se fosse uma dorzinha que passasse, não passa. São dores horríveis. E isso dói muito a nossa alma. Eu estou esbagaçada, desperdiçada com essa situação da minha filha. Ok, dona Carmen, obrigado pela sua presença e participação, mesmo em um momento tão difícil, né, a dona Carmen conversando com a gente aqui, Mariana, e é de fato isso, né, é uma situação extremamente complicada, a Secretaria está encaminhando o processo licitatório, o Ed Carlos fazendo o seu trabalho de assessor de comunicação, trazendo essa informação para a gente, mas o problema é esse, não há previsão, e na prática, a dona Carmen falou aqui, né, em suas últimas considerações, é como se a gente estivesse no escuro, sem saber se a situação será resolvida. E na prática é isso, um processo licitatório, não se sabe ainda se alguma empresa apareceu, se essa empresa terá o produto, e é de fato um desejo da Secretaria, pelo que a Ed Carlos coloca, de resolver, mas ainda sem um encaminhamento claro mesmo do que irá acontecer e se de fato essa prótese vai chegar ou melhor, e especialmente quando vai chegar, né, Mariana? É um cenário desesperador. De uma mãe que desde que estava grávida já tinha o diagnóstico da anemia falciforme, já precisava da cirurgia, sequer viu o rosto da filha, sequer teve a filha nos braços. A filha e a mãe estão internadas no hospital e a gente sequer consegue dar para essa mãe uma data de quando isso vai se resolver.